E aí, Marx keynesianos, meu nome é Alisson, eu sou um anarcocapitalista. Hoje eu quero falar sobre liberdade versus propriedade, porque o nome libertarianismo é muito sugestivo para a liberdade. Muita gente realmente acha que a liberdade é o fundamento do libertarianismo, então eu vou tentar quebrar um pouco essa ideia que as pessoas têm. Mas antes eu quero agradecer a galera que está me ajudando no Apoia-se. Eu fico muito feliz de saber que tem gente realmente disposta a patrocinar as ideias de propriedade. Eu fico realmente muito feliz que também tem gente me doando nano pela minha carteira, que também está aí na descrição, tá? Então apoiem o canal. Se vocês acham que vale a pena divulgar essas ideias, que vale a pena investir nessas ideias, ajudem o canal, eu vou ficar muito agradecido, tá bom? Eu também preciso comentar por que eu tô aqui. Por que eu tô deitado nessa rede preta e amarela? Porque tudo tem um motivo na vida. O balde, muitas pessoas já conhecem, né? A teoria do balde. Quem não conhece deve focar mais a fundo nos livros anarcocapitalistas, nos livros sobre escola austríaca, porque é uma teoria que está implícita dentro dos livros. Então vocês precisam focar e estudar mais para poder compreender o balde. Mas tem a teoria da rede, que diz que um indivíduo deitado em sua rede aumenta sua capacidade de raciocínio. Então eu tô aqui para fazer um primeiro teste sobre isso, tentar gravar um vídeo aqui, e para vocês verem como é que são as coisas. Minha mãe comprou uma rede, mandou comprar uma rede, quando eu cheguei em casa a rede era preta e amarela, ou seja, é um sinal para que realmente meus estudos sobre anarcocapitalismo sejam aqui, e assim eu absorva mais conteúdo, absorva mais conhecimento dos livros, né? Dos vídeos também, por que não? Então vamos lá. O nome libertarianismo é muito sugestivo para a liberdade. Muitas pessoas veem o cara dizendo, olha, eu sou um libertário, e acham que esse cara defende a liberdade. E isso é muito culpa da gente também, porque nós falamos muito sobre liberdade. Não, a liberdade de fazer tal coisa, a liberdade de não ser coagido pelo Estado, ou esse tipo de parada. Toda vez que eu falo em liberdade aqui no canal, meu coração, caramba, palpita de dor, porque eu sei que não é liberdade o fundamento da propriedade. Só que é muito mais simples você explicar as coisas mostrando primeiro a liberdade e depois partindo para a propriedade. Só que a gente tem que fazer meio que um recall aí e demonstrar que realmente a propriedade aqui é o norte do libertarianismo, tá? A liberdade não pode ser um princípio, porque ela entra em contradição consigo mesma, tá? Quando você fala sobre liberdade, os indivíduos não podem ter liberdade de ir e vir, porque a propriedade limita até onde os indivíduos podem ir e vir. Eu não posso ir à casa do meu vizinho sem ser convidado, porque a propriedade é dele. Do mesmo jeito que ele não tem a liberdade de vir até a minha propriedade, porque a minha propriedade é minha, eu tenho que permitir que ele entre. Então, a liberdade ela entra em contradição também quando a gente para pensar no seguinte exemplo. Tem uma casa à venda. Eu e mais 10 pessoas temos a liberdade para comprar essa casa, certo? Até o momento que um compra. Se eu comprar primeiro, eu tiro a liberdade de todos os outros indivíduos poderem comprar essa casa. Ou seja, a liberdade não pode ser um princípio, ela não é absoluta, ela não é universalizável. A partir do momento que mais de um indivíduo quer a casa, depois que um compra, você começa a criar um potencial para conflito, né? Um problema atrelado, relacionado à alocação de recursos escassos, que só podem ter uma utilidade, né? Só podem ter um controlador. Direito exclusivo de controle, é o significado de propriedade. Então, pelo fato disso, pelo fato de você ter um controlador exclusivo, a propriedade é escassa, tá? Ela não pode ser utilizada de mais de uma forma excludente ao mesmo tempo. Por isso que ela é universalizável. Ela tem o potencial para que todos os indivíduos sigam o princípio da propriedade privada sem entrar em contradição. Quando a gente para pensar, por exemplo, nessa questão do potencial, não quer dizer realmente que as pessoas todas vão seguir a propriedade privada, mas sim que ela tem o potencial para ser seguida por todos os indivíduos sem que entre em contradição. A partir do momento que todo mundo segue o princípio da propriedade privada, conflitos deixam de existir. Lembrando que eu já falei aqui, vou falar de novo. Não estou dizendo que todas as pessoas vão seguir a propriedade privada. Eu estou dizendo que ela tem o potencial para ser a lei que resolve todos os conflitos, ou que tem um norte jurídico para todos os conflitos, porque muita gente também confunde a questão moral e a questão ética. O libertarianismo trata de ética, trata do que é proibido ou permitido, já ia dizer certo ou errado, não, mas certo ou errado é uma questão moral, uma questão subjetiva. A ética libertária é um norte jurídico para você resolver esses problemas atrelados à própria propriedade privada. Eu já falei propriedade privada umas 1000 vezes aqui. Mas enfim, quando a gente trata de um norte jurídico e um norte moral, são duas questões completamente diferentes. Você não pode dizer que o que você considera como certo ou como errado deve ser lei.
Assim como você não pode dizer que a ética ela é moral ou imoral. Não faz nenhum sentido isso daí. Você pode, inclusive, quebrar a ética. Como é que eu posso dizer? Você pode simplesmente ignorar a ética se você achar que tem algo moral que está superior à ética. O pessoal sempre usa o mesmo exemplo. Olha, tem um cachorro preso dentro de um carro e eu quero saber se eu posso quebrar o vidro do carro para tirar o cachorro que está sufocando lá dentro. Bom, a gente entra de novo num dilema ético versus moral. Eticamente, é errado, eticamente é proibido, visto que é a propriedade de um outro indivíduo. Mas moralmente, você pode fazer o que você quiser, inclusive quebrar o vidro do carro e tirar o cachorro de lá. Eu faria isso, tá ligado? Só que quando a gente vai para a parte jurídica, a gente entra em um ponto aí. Olha, o cachorro também era propriedade de um outro indivíduo. Então, você tem que arcar com as consequências de ter quebrado o carro para salvar o cachorrinho. Agora, você também tem a consequência aí, né, uma externalidade que eu considero como positiva, que é todas as pessoas na sociedade te verem como um herói. Então, a tendência é que elas não queiram te punir por causa disso. Você não vai chegar em um tribunal, o indivíduo que teve a janela do carro quebrada vai estar lá, olha só, esse cara quebrou a janela do meu carro para salvar o cachorro. Aí você entra no ponto, né? Se aquele cara realmente quiser sei lá, te processar alguma coisa, quiser reaver o dinheiro da janela, todas as pessoas da sociedade vão ver aquele cara como um indivíduo torpe, como um indivíduo pueril. Então, você tem aí o próprio incentivo ao boicote a indivíduos que agem de forma imoral, por assim dizer, né? Porque a questão da imoral, ela é subjetiva. Mas a partir do momento que o indivíduo chega e diz, olha, eu te perdoo, cara, muito obrigado por ter quebrado a janela do carro e ter salvado meu cachorro, para mim isso era muito importante, você passa a ser visto como um herói. Então tem um incentivo moral para que os indivíduos ajam dessa forma, tá? Então, não achem só que a liberdade é o princípio do libertarianismo, não. A liberdade, ela é um corolário, ela é uma extensão ao princípio da propriedade. Você tem a liberdade de uso da sua propriedade como você quiser, desde que você não inflija a propriedade dos outros. Simples assim. Não adianta você ficar tentando dizer que a liberdade é que realmente é um princípio, não. Porque você vai cair em contradições, tá ligado? Você vai chegar em gente dizendo, olha, então eu tenho uma liberdade para matar, por exemplo. Ah, eu tenho uma liberdade para roubar, por exemplo. É óbvio que não. Mas isso só pode ser resolvido quando você põe a própria propriedade privada dentro da equação, porque ela realmente é o norte jurídico que nós utilizamos, tá? Então acho que não tem mais muita coisa para falar não. Eu acho que eu consegui desenvolver bem aqui a minha ideia. Inclusive eu acho que a rede expandiu realmente as minhas ideias aqui. Eu vou terminar esse vídeo antes que as pessoas comecem a fazer muito barulho aqui e eu ainda tenho que trabalhar. Então valeu, falou e fui. Ah, e apoia o canal, tá?